Os desdobramentos da Revolução Industrial. A Revolução Industrial provocou transformações que alteraram profundamente a sociedade, abrangendo todos os setores que, de alguma maneira, foram impactados por essa nova realidade. O equilíbrio do poder mundial e a relação entre os países se alteraram. Para manter o ritmo da produção, os países industrializados necessitaram de um fornecimento estável de matérias-primas, o qual foi suprido pelos países menos desenvolvidos. Estes, por sua vez, serviram também como mercados para os produtos manufaturados dos países industrializados. Desse modo, o crescimento dessas nações industrializadas dependiam diretamente de dois fatores: fontes de matéria-primas e a ampliação do mercado consumidor. Para tanto, as grandes potências procuraram dominar economicamente outras regiões, disputando o controle de territórios da Ásia e da África. Teve início assim uma nova onda de colonização, denominado imperialismo ou neocolonialismo. Tais nações promoveram ainda o combate e a eliminação do trabalho escravo nas áreas onde estas ainda existiam, devido à sua incompatibilidade com a economia industrial, que exigiam mercados consumidores, disponibilidade de capitais e trabalho especializado. Formaram-se grandes complexos industriais, resultado da fusão de pequenas empresas ou da ampliação de grandes quantidades de capitais proveniente do setor bancário. Essas empresas muitas vezes exerciam controle sobre a produção de matéria-prima e a distribuição do produto, passando a monopolizar a produção, preço e o mercado. Houve também o crescimento e o aperfeiçoamento dos sistemas de crédito, os quais foram essenciais para a captação de recursos, investimentos e concessão de empréstimos para o consumo. O modo de produção capitalista se tornou então homogêneo. A burguesia ocupou definitivamente a posição de classe dominante no lugar da nobreza e impôs à sociedade sua concepção de vida, seus costumes e seus valores. A produção acelerada e a expansão e a intensificação das relações comerciais provocaram um crescimento espantoso da riqueza mundial, mas não implicou sua melhor distribuição. Os benefícios econômicos da Revolução Industrial foram distribuídos de maneiras desigual, alterando sensivelmente a organização social. O surgimento da burguesia industrial e as antigas burguesias financeiras e bancárias se consolidaram no poder. O campesinado, em grande parte expulso do campo pelo crescimento da mecanização da agricultura, migrou em direção aos centros urbanos. Ao mesmo tempo, o trabalho artesanal quase desapareceu, visto que os pequenos artesãos não puderam resistir à concorrência das máquinas. Teve origem, assim, uma nova classe social, o proletariado, de características urbanas, dedicada ao trabalho na indústria e remuneração em bases salariais. Nesse sentido, o proletário é dono apenas da sua força de trabalho, a qual coloca a serviço do dono das indústrias em troca de um salário. Durante séculos, a maioria dos europeus viviam em áreas rurais. Depois de 1800, grande parte da população se deslocou para as cidades. Essa mudança foi causada pelo crescimento do sistema fabril, que ocorreu de forma concentrada em determinadas áreas geográficas, dando origem às chamadas cidades industriais. Essas cidades atraíram migrações do campo e também de diferentes pontos da Europa. Esses centros urbanos cresceram muito rapidamente. A demanda por habitação aumentou de forma igualmente rápida. Por esse motivo, a quantidade de casas construídas era predominantemente baixa. Não havia ventilação nem banheiros. O sistema de esgoto e o material das construções eram de baixa qualidade, provocando incêndios e desabamentos. Em muitas cidades, o resultado foi o surgimento de grandes favelas em casas ocupadas por grande número de pessoas. Para o aumento da produtividade, a estrutura tradicional da produção também foi alterada. Relações anteriormente estabelecidas pelas corporações de ofício desapareceram, deram lugar
a produção em série e a crescente, quase totalmente mecanização. Antes, a produção se concentrava na atuação de uma menor quantidade de indivíduos, mas a Revolução Industrial trouxe maior divisão do trabalho, o que provocou a especialização e a diminuição da autossuficiência dos produtores. Era muito comum que os trabalhadores fossem submetidos a jornadas de trabalho de 12 horas ou mais por dia. Essa pesada rotina gerava exaustão, impactando em sua vida diária, como a redução e a convivência familiar. Além das longas horas de trabalho, as condições físicas das fábricas eram adversas. Os locais de trabalho costumavam ser poucos higiênicos, mal cheirosos, poucos iluminados e muito quentes, devido aos motores a vapor. Além disso, as máquinas ofereciam muitos riscos à integridade física do trabalhador, causando diversos acidentes de trabalho, envolvendo os operários, que levavam até mesmo à morte. As más condições de trabalho e o cansaço prejudicavam a vida dos trabalhadores. A superlotação urbana, dietas pobres, a falta de saneamento e desremédio contribuíram para uma saúde pública de péssima qualidade. Os bairros operários, densamente povoados e mal distribuídos, contribuíram para a rápida dimensão de doenças. Em contrapartida, houve o desenvolvimento da medicina preventiva, de pesquisas de medicamentos e vacinas, a criação da indústria farmacêutica e do aumento da produção agrícola, o que provocou um aumento acentuado da população nos países industrializados. A Revolução Industrial teve ainda um grande impacto na vida doméstica, transformando completamente a organização familiar. Se na sociedade tradicional, a agricultura, as famílias trabalhavam juntas como uma unidade de produção, com a propagação do sistema de fábricas, mais membros de famílias deixaram o espaço doméstico para trabalhar. Essas mudanças afetaram, por exemplo, o papel das mulheres na sociedade, que em famílias mais pobres passaram a ficar mais horas fora do ambiente doméstico. Nas fábricas, mulheres e crianças foram incorporadas à produção, mas recebiam a metade de que os homens. No entanto, seus salários eram importantes para a ajuda no sustento da família. As crianças foram especialmente empregadas em fábricas têxteis, pois eram capazes de se esgueirar por entre as grandes máquinas